de braços abertos. Receba o nosso abraço de Rio Paranaíba e esperamos que você possa conosco aqui ter momentos muito bons, felizes nessa reunião. E então, gostaríamos de começar essa reunião com a nossa prece inicial, antes de mais nada, agradecendo aos mentores amigos, companheiros, responsáveis pelos trabalhos da nossa Casa do Caminho, de Rio Paranaíba, a oportunidade de termos aqui hoje conosco o Marcelo Turra, lá em Cabo Frio, que vai nos brindar com suas palavras e suas reflexões sobre essa doutrina maravilhosa que temos, que é o Espiritismo, secundado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Permita, Mestre Jesus, que a sua luz caia sobre os nossos lares, sobre nossas casas mentais, para que sejamos capazes de vencer em nós mesmos as limitações e elevarmos nossos pensamentos, buscando a sua inspiração para os nossos passos de cada dia. Muito obrigado, Mestre, por tudo, e que assim seja. Graças a Deus. Então, Marcelo, mais uma vez, agradecemos muitíssimo a sua presença. Nossa gratidão enorme pela oportunidade de estar conosco aqui, vivendo este momento, essa reunião, essa palestra, esse estudo. Seja bem-vindo, mesmo que virtualmente, à nossa casa, a Rio Paranaíba. Esperamos vê-lo aqui fisicamente um dia. E a gente conta agora contigo, com as suas palavras, para nos brindar essa noite com muita alegria. Obrigado. A palavra é sua. Obrigado, Cassiano. Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos de Rio Paranaíba, meus irmãos da Casa do Caminho, meus companheiros de outras localidades que de repente estão nos acessando nesse momento. É uma enorme alegria nós estarmos tendo essa oportunidade de chegar aos seus lares, de chegar às suas famílias, de chegar às suas lutas emocionais, aos seus conflitos, suas vitórias, porque quando a gente entra na casa de uma pessoa, a gente entra nos conflitos, nos combates, a gente entra nesse momento complicado. A gente sabe que nesta hora que nós estamos sendo chamados a vivenciar um centro espírita em casa, tem sido uma hora muito especial. Nós já viemos ao longo dos anos aí ouvindo e sendo chamados instrutivamente a estarmos como vamos dizer, estarmos aí nos preparando para experimentar a casa espírita em casa, mas esta hora veio, infelizmente, não porque amamos a doutrina somente e porque ela nos orientou a viver isso, mas veio por um organismo invisível que nos chamou a experienciar a doutrina espírita na casa da gente. Então, nós hoje vamos falar sobre o sal da terra e eu só gostaria de lembrar aos companheiros, se alguém estiver com o microfone aberto, é interessante que feche seu microfone para poder nós não termos interferência que entre para os outros companheiros. Né? E aí, então, nós vamos hoje falar sobre uma passagem de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é uma obra muito complexa e, ao mesmo tempo, que é simples. Ela é uma obra extremamente simples, porque ela chega a qualquer pessoa, ela chega a qualquer compreensão, ela chega a qualquer discernimento. Entretanto, ela vai se tornando um tanto mais complexa a partir do momento em que nós vamos nos amadurecendo e ela vai ganhando um contorno maior. O evangelho que você leu há 5 anos, o texto que você leu há 5 anos, a mensagem que você leu há 5 anos, quando você apanha 5 anos depois, você sente a impressão, tem a impressão que aquela obra sofreu uma transformação, que aquela obra não é mais a mesma. Entretanto, a obra é a mesma. O que mudou foi o nosso ângulo de visão sobre aquilo que a mensagem nos é proposta. É por essas e outras que a gente vai sempre lembrando aos nossos irmãos
que o Evangelho é um livro, que a obra é espírita, mas que o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiramente, esta obra que tem em Jesus a sua fonte maior, né, para que nós pudéssemos estar sorvendo ali o aprendizado da vida, este mapa da vida, precisa ser lido sempre, precisa ser repetido diversas e diversas vezes, para que nós possamos tirar dele o máximo. E eu digo aos companheiros, em 100 anos, nós vamos estar lendo esta obra e ela vai estar soando para nós como uma obra nova, como uma obra que nós não tivéssemos lido aquilo ainda, como uma obra que nós não tivéssemos observado aquilo ainda. Então, o Evangelho precisa ser nosso companheiro. E toda vez que nós fazemos uma reflexão sobre esta obra, nós não conseguimos fazer sob a perspectiva do Mestre Jesus. Escutamos, às vezes, alguns companheiros que vão abordar o Evangelho segundo o Espiritismo nas casas espíritas, leem a passagem e dizem assim, agora vamos pensar o que Jesus quis dizer com isso. Meus irmãos, quando nós ouvimos uma mensagem de um companheiro encarnado, com quem nós falamos hoje, nós conversamos hoje, e repetimos à noite, eu e Cassiano poderíamos ter conversado um assunto hoje, 2 horas da tarde, e às 8 horas, reunido com os nossos companheiros, eu converso uma coisa, porque eu e Cassiano conversamos isso, e Cassiano vai dizer, Marcelo, não foi bem isso que nós conversamos. Se em 6 horas eu não consigo repetir o sentido daquilo que eu discuti com o Cassiano, como eu conseguirei mergulhar na profundidade, na integralidade do pensamento do Cristo no atual estado de consciência e de evolução que eu me encontro hoje? É por isso que o Evangelho vai se ajustando, é que nós vamos nos ajustando, aliás, enquanto vamos amadurecendo a esta mensagem. Quando é que o Evangelho será pleno na nossa vida? Quando é que o conhecimento do Evangelho será pleno na nossa vida? Quando nós nos equivalermos ao Cristo. E somente quando formos espíritos que estamos ombreados com o Cristo é que nós iremos compreender o que esta obra representa no máximo. Então, o Evangelho só fará o sentido pleno na nossa existência quando nós formos espíritos plenos. Por enquanto, nós vamos nos ajustando a ele conforme o amadurecimento e vamos crescendo com ele. O tema que nós vamos abordar com os companheiros hoje fala sobre sal da terra. É uma passagem que está no Evangelho do nosso companheiro, do evangelista Mateus, no capítulo 5, no versículo 13, quando o nosso irmão nos escreve assim, segundo as palavras do Cristo, vós sois o sal da terra. E se o sal perder sua força, com que outra coisa se há de salgar? Para mais nada fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O Cristo servia-se da riqueza, o Cristo servia-se de tudo aquilo que representava fonte de vida e um mecanismo de compreensão para a humanidade de uma época e que, passados os milênios, ainda assim faria sentido para nós que estamos hoje no século XXI. Quando nós falamos de sal e falamos da época do Cristo, nós estamos falando de um mineral que até então, naquela época, raro, de difícil acesso, e que guardava em si uma importância quase como moeda, tendo o seu valor contabilizado como uma mercadoria de real valor, visto que tem a sua fonte de produção, aquela época, reservado basicamente às questões marinhas, ainda que se tivessem minas de solo, mas a prospecção de sal naquela época era uma coisa extremamente complicada. Você o tinha em abundância quando se vivia à beira do mar. Mas a partir do momento que você se distanciava da beira-mar e ia para os centros, ia para outros rincões mais distantes, o sal ia virando elemento. Então, era uma mercadoria de alto valor
que precisava chegar a distâncias outras. Então, o Cristo começa nos fazendo uma reflexão, que nós podemos ponderar, que ele está falando de um elemento caro, de um elemento importante, que, entre muitas funções, está a de preservar o alimento. Na salga se preserva o alimento. Prática ainda hoje, habitual, em regiões onde a energia elétrica ainda tem dificuldades em chegar e, consequentemente, a refrigeração. Então, se precisa usar a salga para conservação de alimento. E o sal saboriza o alimento. O sal dá o gosto do alimento. E a gente sabe hoje, por isso todos, o quanto a fisiologia humana demanda de sódio para equilibrar o volume da água que ele tem no seu organismo e fazer as ligações celulares, a comunicação celular. Então, o sal sempre foi um elemento de profunda necessidade, de profundo valor para a vida humana. E Jesus servia-se desses elementos cotidianos e necessários para aplicar a sua lição. Agora, uma coisa bastante interessante é que, quimicamente, o mesmo sal que você encontra no oceano e o sal que você retira de uma mina de solo, de uma mina de chão, as propriedades são idênticas, as propriedades são as mesmas. Ele cumpre as suas mesmas funções, ele tem em si as suas mesmas funções, de dar o sabor, de conservar e de exercer este equilíbrio orgânico. E aí, quando a gente vai pensar sobre isso, ponderar sobre isso e fazer esta equação, é preciso que a gente aplique, né, estas funções do sal na filosofia da vida humana, no elemento da vida humana. Por quê? Para que o sal exerça as suas funções, ele precisará respeitar algumas condições. Ele precisará estar com situações específicas. Se nós formos refletir isso partindo de um ponto filosófico, partindo de um ponto reflexivo, né, o sal, ele para cumprir funções na nossa vida, para cumprir funções no nosso elemento, e para que nós possamos ser este sal, numa analogia, quando Cristo diz que vós sois o sal da terra, Marcelo é o sal da terra, o meu xará que nos assiste é o sal da terra, Márcia é o sal da terra, Cláudia é o sal da terra, Elizabeth, o Cassiano, a Ana, todos nós somos esse sal da terra. Então nós temos que compreender e pensar quais seriam as possibilidades que nós, enquanto sal, exercemos no mundo onde a gente vive. O primeiro elemento, a primeira função que nós poderíamos dar ao sal, é que o sal, para ter função, precisa ser misturado com os gêneros alimentícios, senão ele não obterá resultado que se espera. Um pote de sal sem uso é só um pote de sal, que vai ficar ali esperando a hora de ser usado. Para que nós comecemos a pensar, o sal, para ter função, tem que ser misturado ao alimento. E aí nós começamos a refletir na questão do espiritismo, na lei quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, entre as perguntas 766 e 768, vai falar sobre a lei de sociedade. Nós podemos, então, refletir que nós, na qualidade de sal, precisamos nos misturar ao mundo para dar ao mundo um sabor. De que vale um pote de sal dentro do armário, se quando você leva o arroz ao fogo, opta em não usá-lo? Você terá um arroz insípido. Você terá um arroz sem sabor. De que vale um cristão que é chamado a ser sal no mundo e escolhe ficar guardado no armário da vida? Escolhe ficar circunscrito no campo íntimo da sua existência, se furtando da real necessidade de viver em sociedade. O cristão é sal. Nós somos sal.
E este sal encontra função quando ele entra na sociedade, quando ele vai buscar dar um sabor na sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Nós fomos construídos para viver o homem em sociedade. O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. Então nós temos que, enquanto sal, nos trocar, nos temperar uns aos outros. Isso é uma questão imprescindível, e quando nós encontramos, no século XXI, o planeta Terra com 7 bilhões aproximadamente de encarnados, vamos vendo companheiros se insulando, companheiros se trancafiando dentro dos seus lares, com uma enorme dificuldade de convivência social, com uma enorme dificuldade de lidar com o sabor conturbado do mundo, e mais ainda com uma dificuldade pessoal em sair para temperar o mundo e dar um gosto melhor à sociedade que está lá fora. O século XXI fez com que, com o advento da tecnologia, da internet, dos canais a cabo, com certas facilidades econômicas que alguns companheiros encontraram, de possuir uma residência razoável, uma vida razoável, com o advento do celular, com o advento dos aplicativos, da comunicação virtual, nós estamos preferindo ficar fechados intramuros, estamos preferindo viver em casas como se fossem ilhas, do que ter relação social. E isso se vê hoje, quando alguém não te convida para aniversário, você fala assim, graças a Deus, esqueceram de me convidar. Graças a Deus não me chamaram para esse casamento, graças a Deus não me chamaram para esse aniversário, graças a Deus está tendo as coisas ali, vou fingir que não vou. E quando te chamam, quase sempre as pessoas usam de desculpas esfarrapadas para fugir destas relações, para fugir dessa convivência, para fugir desta prática tão fundamental e necessária, que é de nós nos relacionarmos, temperarmos uns aos outros, saborizarmos uns aos outros e ajudar as pessoas a isso. Quando a gente vive no processo de isolamento, nós desenvolvemos ou potencializamos as grandes desgraças da humanidade, que é o processo de orgulho, de egoísmo, inerente ao homem que não quer salgar a vida de ninguém, que não quer temperar a vida de ninguém, que não se crê habilitado e que não se crê com necessidade de criar interferências favoráveis no mundo. Quando você busca um espírita insulado, quando você busca um espírita com pouca convivência, quando você busca um espírita que perdeu o prazer de estar com o outro, você está diante de um pacote de sal inútil, sem aplicação. Você está diante de um instrumento caro, de um instrumento rico, onde você foi chamado para compartilhar com a sociedade o sabor, o tempero da mensagem que você recebeu, que você crê como instrumento de salvação, de redenção, de transformação íntima. E você diz que não quer dividir, porque o mundo é muito difícil, mas você também é muito difícil. Nessa temperagem que nós fazemos um com o outro, nós vamos nos realinhando. As almas egoístas e as almas orgulhosas estão se encastelando, se fechando dentro de casa e optando por não conviver. E quanto mais a gente ouve as pessoas dizendo, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os meus bichos, isso é uma fala aparentemente muito bonitinha, que a gente toma com certo romantismo, mas, na verdade, o bicho não te contesta. Na verdade, o bicho não te dá um não. Na verdade, o bicho não confronta o seu orgulho, não confronta o seu egoísmo. O bicho não confronta a sua vaidade. O bicho, você bota ração, bota comidinha, ele está ali. O bicho te perturbou, você abre a porta, bota ele lá para fora e ele está lá. Quando a gente opta por valorizar, por hipervalorizar nossas relações com os seres irracionais, nós estamos demonstrando o quanto a relação com os seres racionais que promovem o convívio social e a troca do tempero, para descobrir o quanto a gente aprendeu, né, diante da vida, nós vamos alimentando as questões de egoísmo
e de orgulho, e, consequentemente, interrompemos o processo de crescimento tão imprescindível na nossa vida. Nós, hoje, estamos usando o sistema virtual. Mas isso é um caminho sem volta, como conversávamos antes com Cassiano, mas, entretanto, isso não está tirando da gente a importância de, quando a instituição espírita Casa do Caminho reabrir, nós estarmos lá, estarmos numa convivência, promovendo nesse intercâmbio de relacionamento a temperagem, a conservação, a salvo, o equilíbrio um do outro. Então, o primeiro elemento, o sal, para ter sua função, precisa ir para onde ele é necessário, para aonde ele encontrará função para saborizar e cultivar. O segundo elemento é o sal, é elemento precioso, porém precisa ser usado na quantidade certa com o equilíbrio. Se este sal, que é extremamente importante e fundamental, para que nós possamos levar sabor ao mundo, entretanto, se nós usarmos com a mão muito pesada, ele poderá, ao invés de cumprir a sua função de auxiliar num sabor gostoso, num sabor agradável, ele se salgar, torna-se impraticável. Então, se no primeiro instante nós podemos refletir que na passagem o Cristo nos diz: vá para o mundo, vá temperar o mundo, no segundo instante, igualmente, ele pode estar nos fazendo o segundo ponto de reflexão, mas tenha cuidado na hora de pesar a mão. Se você botar sal demais, você vai estragar o alimento e tornará o alimento impróprio para o consumo. É o caso dos fanáticos, dos exagerados, aqueles que se distanciam da realidade, que, em consequência, nada transmitem de útil. O bom espírita sabe exatamente, busca saber que as pessoas têm capacidades distintas, têm limites distintos. É comum na casa espírita, quando estamos nos nossos diálogos, nas nossas conversas, e um companheiro começa a falar das suas dificuldades existenciais, das suas lutas familiares, das suas lutas consigo mesmo, o outro se levanta logo e diz: tenha paciência, isso é assim mesmo, faz parte da sua evolução. Cara, isso eu já sei. Isso ninguém precisa me dizer. Ninguém precisa me falar. Mas até para nós orientarmos a pessoa assim, nós temos que saber qual a quantidade a gente usa na mão. Porque senão o outro vai ficar incapacitado de nos contar, de nos narrar os seus conflitos, seus combates, suas guerras, suas lutas. E os conflitos mudam de pessoas para pessoas. Há pessoas que uma unha inflamada não é nada. Há outras que uma unha inflamada é questão de hospitalização. Agora, não sou eu que vou determinar qual é o seu limite de suportamento. Então, até para nós podermos usar a mensagem do Cristo, para nós podermos usar o sal na vida das pessoas, esse tempero do Cristo, essa mensagem espírita, nós temos que ter cuidado com a mão. Porque se a gente salgar demais, pesar no tempero, pesar no fanatismo, pesar na exigência, o sujeito, o companheiro, vai embora e não volta mais. Alguém já foi a um restaurante uma vez e, quando sentou para comer, a comida estava salgada demais? Quando você sentir vontade de retornar a um restaurante para jantar, qual vai ser o último restaurante que virá na sua cabeça para jantar fora de novo? Aquele da comida salgada, que você deu uma garfada e descobriu que estava insuportável. Então, o cristão que precisa estar no mundo para temperar o mundo é obrigado, tem necessidade de refletir sobre a quantidade que coloca na vida do outro, para, ao invés de auxiliar, não afastar a pessoa. Temos visto companheiros abandonando as lides de trabalho espírita. Temos visto companheiros deixando as instituições espíritas, porque os outros irmãos salgaram demais a presença do companheiro na instituição. Transformaram a permanência do companheiro na instituição num conjunto de regras estapafúrdias, que, ao invés de servirem como elemento de agregar,
pesaram no sabor e o irmão foi embora. Porque as coisas vão chegando na nossa vida lentamente. A gente vai aprendendo a lidar com esse sabor novo do Cristo lentamente. A gente vai aprendendo a lidar com o sabor do Espiritismo lentamente, até que nós possamos entender o quanto esse gosto é sofisticado, é bom e promoverá encontro conosco mesmo e promoverá um estado melhor e mais confortável em relação a nós próprios, em relação a nós mesmos. Se a gente pesa o fruto, a salga que sai da gente, ao invés de promover auxílio, promove destruição, promove afastamento. Você já errou na mão do sal e jogou toda a sua comida fora e teve que fazer tudo de novo? E quando você faz isso, você passa a desconfiar da sua capacidade de temperar. E aqueles que vão se alimentar passam a desconfiar também da sua capacidade de temperar. É por isso que nós estamos todos os dias perguntando: o que eu dou ao outro é aquilo que eu estou preparado para ter em mim? Eu faço ao outro como eu gostaria que o outro me fizesse? E aí a gente vai pensando nessa perspectiva do cristão, que é o sal da terra, do espírita, que é o sal da terra, que foi chamado e que vem sendo chamado a dar gosto no mundo, mas que da mesma sorte vem sendo chamado a ter cuidado para não oferecer além do que o outro pode, porque senão, ao invés de realizar um serviço de aproximação, realiza um serviço de afastamento, de distanciamento, retirando a pessoa do desejo de permanecer naquele espaço. A terceira função que nós temos que observar da salga, do uso do sal, é: se o sal perder sua força e tornar-se insípido, para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado. E aí você entra no outro lado. Se há companheiros espíritas que pesam a mão naquilo que dão ao outro, no espiritismo, no cristianismo, com cobranças, com exigências, há também aqueles outros espíritas que cuidam mais da aparência que da essência e transformam-se em instrumentos insípidos, sem sabor, na convivência social espírita que se encontram. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. São os fariseus dos tempos modernos, cheios de aparência, entretanto, sem gosto ante a obra que se espraia. Se na casa espírita nós estamos repletos daqueles companheiros que estão com o afã de temperar com o tempero do Cristo, com o tempero do Espiritismo, o planeta onde se vive, a sociedade onde se habita, a vida onde se está inserido, há aqueles companheiros temperando demais, salgando demais, carregando demais com seus excessos, mas também há aqueles outros que estão em berço esplêndido, vivendo da aparência de um pacote de sal no armário que não serve para nada. Que gosto não dá, que sabor não oferece. E aí, o exterior, em muitas ocasiões, afeta unicamente os olhos. O conteúdo alcança a reflexão. A casa impressiona pelo feitio. O interior, contudo, é que ele decide o aproveitamento. A máquina atrai pelo tipo. A engrenagem, todavia, é que lhe revela a função. Ou seja, você pode ter uma máquina perfeita por fora, mas se as engrenagens não estão funcionando afins por dentro, é só aparência. Você pode ter uma casa belíssima por fora, mas se a estrutura interna desta casa não funciona bem, é só a aparência. Veja bem que o Cristo, nas suas anotações,
ele convida o homem, nós podemos ponderar sobre isso, ao seguinte: se fôssemos usar a nossa reflexão partindo do ponto de pensamento primitivo que pudéssemos ter em relação à mensagem do Cristo, você tem que sair e fazer alguma coisa. Você precisa sair de você e ajudar a temperar este mundo, a ser sal nessa terra. Entretanto, cuidado, porque quando você for para o mundo, você corre o risco de pesar na mão e se tornar insuportável. Mas também vai nos dizer, mas também cuidado, para que você não vá para o mundo e seja uma figura decorativa, bela por fora, um sepulcro caiado, lindo por fora, mas com nada além de sujeira e de podridão por dentro. Então, é a hora de nós ponderarmos no caminho. Qual o caminho que eu estou seguindo e qual a quantidade do material que eu estou usando? Para isso, Santo Agostinho vai ser sempre, na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, o farol dos nossos dias. Faça o exame de consciência. Hoje, eu estive no mundo temperando a sociedade onde eu vivo e sendo temperado por ela. Entretanto, a minha pergunta é: eu botei o gosto na medida exata? Ou eu simplesmente fui o elemento que estava ali de forma de uma decoração, sem acrescentar nada relevante para esse dia? E quando você termina o seu dia fazendo essa reflexão, você vai tentar descobrir o caminho do meio, você vai tentar descobrir o ponto de equilíbrio para existir, que é o nosso projeto de vida existencial, porque a felicidade que nós aspiramos, ela vem do encontro com este ponto de equilíbrio. O quanto eu existo no mundo, o quanto eu participo do mundo, o quanto eu sou uma engrenagem saudável no mundo, mas o quanto eu não sobrecarrego este mundo e o quanto eu não sou indiferente a este mundo. Então é possível nós pensarmos e refletirmos que Jesus, ao nos dizer, vós sois o sal da terra, ele está nos dando um ofício. Ele está nos chamando a um trabalho. Ele está nos chamando ao trabalho de permitir, de ser um instrumento de conservação de conteúdos e conhecimentos tão importantes, para que eles possam seguir para as gerações futuras, e gerações futuras essas que seremos nós mesmos ao reencarnarmos. Por vezes escutamos pessoas dizendo assim: temos que construir um mundo bom para os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos tataranetos. Eu digo aos companheiros: você tem que construir um mundo bom para você, porque é bem provável que os tataranetos seja você de volta, reaproveitando este mundo, seguindo sua jornada evolutiva neste mundo. As pessoas falam tanto em deixar o mundo melhor para o outro, para os seus filhos, para a sua família, para a sua sequência genética, quando elas não param para pensar que este mundo bom que elas vão deixar para alguém é um mundo bom que elas estão construindo para elas próprias, quando do ato da reencarnação nós voltarmos a este mundo para sequenciar o nosso plano existencial. E aí, se hoje eu sou um elemento que passo pelo mundo, não me preocupando com a temperagem desse planeta, não me preocupando com a conservação da verdade nesse planeta, não me preocupando com a sobrevivência dessa mensagem nesse planeta, eu estou deixando este mundo sem gosto. Entretanto, se eu passo por esse mundo pesando na mão de uma fé desequilibrada, que ao invés de prestar um serviço ao Cristo, presta um desserviço, porque afugenta, porque afasta, porque não se serve do perdão, porque não se serve da caridade, mas se serve de uma violência em nome da fé, para que as pessoas cheguem a Deus pela marra, pela força. E isso não ocorre. Vós sois o sal da terra, nós somos o sal da terra. E a terra há de ter o sabor que nós implantarmos sobre ela. Porque o sabor que nós colocamos na terra é o sabor que vem do Cristo, do que nós permitimos que o Cristo colocasse em nós.
quando se lê o Evangelho, quando se acessa a Boa Nova, nada é salgado, nada é sem gosto. Tudo tem o ponto exato do homem que amou e que ama, que amou e que ama a quem caminhou com ele, mas que da mesma forma amou e ama aqueles que o levaram à cruz. O Cristo simplesmente amou. O Cristo simplesmente foi o maior tempero, o grande tempero divino que Deus nos ofereceu para dar um sabor a este mundo. Não pesou a mão em nada, nem tampouco se omitiu em nada. Sabia que dali viria desta ação prática na sociedade todo o início deste reino de paz, de amor e de consolação que nós aspiramos e desejamos conquistar, e desejamos viver. Que nós possamos pensar bastante sobre o sal da terra, que nós possamos nos ver enquanto sal da terra. E hoje, à noite, após a nossa oração noturna, quando formos dormir, fazermos o nosso exame de consciência e perguntarmos que gosto eu tenho dado a este mundo que vivo. Como tem sido a minha temperagem? Eu tenho ajudado na conservação da Boa Nova? Ou tenho sido aquele indivíduo indiferente, sem atitude? Eu sou aquele saco de sal trancado no armário, esperando a hora. E aí, quando a desencarnação chegar e nós partirmos de volta à Pátria Celeste e nos indagarem o que você fez neste mundo, e nós vamos dizer, Senhor, com medo de salgar, eu não partilhei nada. Mas da mesma forma que a gente paga o preço por fazer demais, não ficaremos sem a responsabilidade de fazermos de menos. Na verdade, não se responsabiliza só aqueles que fazem o mal, aqueles que exageram, mas se responsabiliza também quem se omite no bem, já nos disseram os Espíritos amigos em O Livro dos Espíritos. Assim, sejamos sal da terra. Saiamos para dar gosto ao mundo. Tenhamos cuidado com a nossa mão, para que a gente não exagere. Entretanto, que este cuidado, que este zelo, não nos transforme em seres omissos, que preferimos não agir, não fazer de nada. Ficarmos simplesmente trancados nas nossas orações, esperando que o mundo tome gosto pelo tempero do outro, quando nós nos omitimos. Eu agradeço imensamente aos irmãos a oportunidade da reflexão da noite de hoje. Rogo a Jesus que possa abençoar essa casa, os companheiros que estão na atividade. Agradeço imensamente a oportunidade de serviço que me foi oferecido. Espero que as reflexões possam ter sido úteis, de alguma sorte, aos nossos irmãos que são sal. É de sal para sal. Que Deus nos guarde, Jesus nos abençoe. Que assim seja, Marcelo. Realmente é de sal para sal aqui. Nós também estamos tentando fazer a nossa salga. Sabemos que não é fácil, porque a salada é grande, né? Como dizia, né, na comparação que você fez. E que a gente possa, então, seguir adiante nessa jornada evolutiva que temos, cada dia, cada vez. E agradecemos imensamente a seu aceite pelo convite, a sua estada conosco nessa noite de reflexões sobre esse assunto tão importante que é salgar a terra. E pedimos, por gentileza, para encerrar a nossa reunião, fazendo a sua prece de encerramento para nós, por favor. Cassiano, eu que agradeço. Muito obrigado aos companheiros, a paciência, a oferta de trabalho, a oferta de serviço. Eu só vou saber se isso foi bom mesmo de verdade se tiver outro convite. Então, enquanto não chega, a gente vai fazer a nossa oração, pedindo a Jesus que possa chegar aos lares dos nossos irmãos,
pedindo ao Divino Amigo que possa levar o tempero à nossa vida e nos estimular a temperar a vida alheia, a levar o sabor à vida alheia, a temperar este mundo. Tem horas tão sem gosto, tem horas tão salgado, a conservarmos esta terra, este solo. Tem horas tão putrefata, tem horas tão sem sabor. Senhor Jesus, hoje aqui reunidos com os nossos companheiros, nós queremos te agradecer e te bendizer a oportunidade de serviço que a hora nos oferece. E dizer o nosso muito obrigado pela possibilidade de refletirmos acerca do teu Evangelho com algumas inclusões, incrustações, com algumas inserções da mensagem de teu livro. Possa criar uma paz, criar uma... Senhor, nos ajudar a fazer de forma santa e agradável. Senhor, guarde-nos e abençoe-nos hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo, meu irmão de Cabo Frio. Um abraço a todos aí da comunidade espírita, todos os companheiros. Nossa gratidão enorme, mais uma vez. Obrigado, querido. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigado por todos que estiveram junto conosco. Abraço.